Tudo bem? A lição número 1, na parte do domingo, é os salmos utilizados na adoração a Deus. Quando se tem motivos para louvar a Deus, quando nós temos motivos para adorá-lo, ou expressar algum sentimento de gratidão, alegria por algum livramento, ou mesmo quando nós podemos assim ser livrados de alguma angústia e pedimos ajuda a Deus, os salmos podem ser usados como um recitativo, como se fosse uma leitura que se transforma numa oração. Há pessoas que até decoram salmos e utilizam os salmos como uma oração diante de Deus. Isso explica porque o livro dos Salmos é o livro mais lido da Bíblia. É um dos livros mais lidos da Bíblia, o livro de Salmo, porque reforçam, os seus escritos reforçam a nossa fé. Este é o propósito do livro de Salmos, que nos fornece um conteúdo muito rico de versículos que podem nos levar a refletir, pode nos levar a entrar em comunhão com Deus, a repensar atitudes, a assim, nos orientar em situações da vida, nos consolar quando estamos debilitados ou abatidos por alguma dificuldade e, além disso, dão força e conforto. Então, o livro do Salmo se torna, assim, hoje, eu diria, uma recomendação muito prática da vida cristã. Leiam o Salmo. Sempre que puder, escolha um Salmo de sua preferência, para que você possa, assim, colocar em seu coração. Para mim, o Salmo 103 é um dos salmos que eu mais leio. Você deve ter um salmo preferido, para que você possa, então, colocar no seu coração. Houve até uma vez um concurso, onde as pessoas poderiam declamar o Salmo 23. Muitos concorrentes estavam ali, mas um rapaz, ele recitou o Salmo 23 de uma maneira tão impressionante. Ele disse para o auditório: esse é o Salmo do meu coração. E ele declamou aquele Salmo, que quando ele terminou as pessoas bateram palmas, assobiaram, porque foi muito bonita a declamação do Salmo 23. O segundo concorrente era um senhor de idade, dos seus 90 anos. Ele foi à frente, segurando sua bengala, e começou a dizer o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele foi declamando. Quando ele terminou o salmo, as pessoas estavam em silêncio, olhando para aquele homem e em reverência extrema. E então deram o prêmio para este senhor de 90 anos. O moço que declamou o salmo e que foi muito ovacionado foi à frente e disse: senhores, eu sei porque esse meu irmão ganhou o prêmio da declamação do Salmo 23. Porque eu conheço o Salmo 23, mas esse irmão conhece o bom pastor. Então, quando nós usamos os salmos, temos que olhar a história por trás do salmo, para que isso nos faça bem. Muitas circunstâncias que levaram o salmista a escrever podem ser circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, de livramento, de gratidão e assim por diante, de dúvida até. Davi teve uma dúvida muito grande. Quando eu vejo os ímpios, quando eu vejo que eles estão prosperando, eles engordam e nós só temos problema, Senhor, aí ele diz assim: até que eu entrei no santuário e vi o fim dos ímpios. Então, pode haver dúvidas em muitos corações. E os salmos fornecem justamente esse conforto. Uma senhora que visitava muita gente na igreja, chegou na casa de uma irmã da igreja que era deficiente visual, e ela estava lá triste, quase chorando. E a irmã visitadora disse: que foi, minha irmã? Ela disse assim: é que eu leio em braille e eu gastei o Salmo 23. Oh, meu Deus, e agora eu quero ler, eu não consigo. Ela havia já, de tanto passar a mão, ela gostava demais do Salmo 23. Ela gastou os caracteres, os relevos em braille. Aquela irmã disse: minha irmã, ninguém pode gastar o Salmo 23. É um legado de Deus. Eu vou arrumar para a irmã outro Salmo 23 em braille para a irmã conseguir ler. Há 3.000 anos os salmos, eles fazem parte da devoção das pessoas, dos filhos de Deus. Por isso, os salmos se tornam um precioso legado. Traz a marca dos homens que experimentaram o poder de Deus na vida. E para nós cristãos, nós encontramos muita inspiração nesse compêndio poético que se tornou o livro de Salmos. Pergunta número 1. Em que situações na história de Israel os salmos foram utilizados? Temos aqui a primeira passagem, 1 Crônica 16, verso 7. A arca retorna a Jerusalém. Foi um momento de grande alegria para o povo. A arca estava na casa de Obed, tanto que aquele moço Uzá, ele tocou na arca e acabou morrendo. E então ficou na casa de um israelita, e a casa dele prosperou, uma coisa estupenda.
Aí Davi, então, com todo cuidado, buscando orientação divina, levaram a arca para Jerusalém. Nesse momento, olha o que diz o texto, 1 Crônica 16, verso 7. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, ele deu o seguinte salmo para que, através de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Davi compôs um salmo, entregou para Asaf, que era o chefe dos cantores, para que ele dirigisse um louvor a Deus. Neemias, quando o povo retornou do exílio para Jerusalém. Neemias 12, verso 8 diz assim: e os levitas Jesuá, Benuí, Cadmael, Serabias, Judá e Matanias, e também os seus irmãos, dirigiam os louvores e salmos no retorno a Jerusalém. Salmo 18, verso 1, é um salmo de gratidão a Deus, diz assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Salmo 30, verso 1, livramento dos inimigos. O salmista escreveu: exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste e não deixaste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então, um salmo de alegria por livramento. Salmo 82, verso 1, momento de adoração. O salmista escreveu: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 98, verso 2, momento de louvor. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmo. O Salmo 105, verso 2, declaração de bênção. O salmista escreveu: cantai-lhe salmos, falai nesses salmos de todas as maravilhas que Deus fez por nós. Colossenses 3,16, momento de comunhão na igreja. O apóstolo Paulo escreveu: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Na comunhão da igreja, temos que usar o salmo. Em Tiago 5, verso 13, Paulo escreveu a Tiago: momento de sofrimento e de alegria. Aliás, Tiago escrevendo, momento de sofrimento e de alegria. Olha o que ele escreveu: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores e use salmos. Então, para a pergunta, em que momentos do povo, da história do povo de Israel, os salmos foram utilizados? Resposta: os salmos foram escritos e utilizados em grandes momentos, onde a mão divina atuava de forma visível, como trazer a arca para Jerusalém, como permitir a volta do povo do cativeiro para Jerusalém, com Esdras e Neemias, quando houve gratidão por livramento diante dos inimigos, e no Novo Testamento, na comunhão da igreja, se usava o salmo. Os salmos sempre foram, assim, indispensáveis na adoração a Deus, usado pelo povo de Israel. Salomão usou na dedicação do templo cantores e instrumentos de música feito pelo rei Davi. Um dos legados de Davi foi a organização de grupos de canto e música para o templo. Ele colocou Asaf, Amã e Jedutum para que dirigissem os louvores a Deus. Havia 4.000 cantores e músicos. A esses, Davi juntou 288 especialistas que supervisionavam todo o treinamento e o louvor a Deus. Os 4.000 cantores e músicos compareciam ao templo para as 3 grandes festas anuais ali de Israel. Imagine a grandiosidade desse coral, cantando salmos de louvor a Deus. Ellen White escreveu no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 97, o seguinte: a arte da música sagrada era diligentemente cultivada em Israel. Não se ouviam valsas frívolas ou canções petulantes que elogiassem o homem ou desviassem de Deus a atenção. Ouviam-se, porém, sagrados e solenes salmos de louvor ao Criador, que engrandeciam o seu nome e relatavam suas obras maravilhosas. Hoje devemos usar o salmo para expressar nossa alegria, nossa adoração, nossa gratidão e o nosso louvor a Deus. Deus abençoe. Possamos ter consciência de que os salmos se tornam indispensáveis em nossa adoração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor deixou-nos esse legado tão importante, o salmo. Possamos aprender neste trimestre sobre o uso maravilhoso dessa poesia, desse livro poético. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, estamos findando o ano, dia 31/12. Ajuda-nos, Senhor, e que o Senhor possa ser aquele que feche e ninguém abre e ninguém feche. Que possamos deixar para trás tudo aquilo que é ruim. Possamos olhar para a frente. Que o Senhor feche o ano de 2023, para que nós possamos
seguir em frente em tuas santas mãos. Obrigado pelos teus filhos que te amam, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Feliz 2024 com a graça de Deus.